Graça e paz, irmãos. Amém. É com alegria poder novamente estar aqui à frente, trazendo uma palavra que não é minha, nem do presbítero, nem do pastor, nem de nenhum irmão. Palavra de Deus. Nós somos apenas porta-voz de Deus quando transmitimos a tua palavra. Nas quartas-feiras, irmãos, nós temos recebido boas palavras, trazida por aquele que está na escala de seu pregador. Mas nós não temos uma frequência como gostaríamos. E então, em algumas mensagens de tão pouco ou rica, trazida para a igreja, que o pastor, ele diz, essa mensagem deve ser levada para a igreja no domingo. Hoje pela manhã nós vimos uma mensagem, quem esteve na quarta-feira já tinha experimentado daquela advertência de Jesus. E hoje foi trazida pela manhã. Da mesma forma, quarta-feira, dado contingente, eu tinha certeza que a maioria seria hoje do que na quarta-feira. Então, por que não trazê-la para hoje? Capítulo 4 de Esther. Mas, para chegar no capítulo 4, trago aqui um resumo do primeiro, segundo e terceiro capítulo, que fala da queda da rainha Vaste, que o rei Assuero governa um império grandioso do Egito até a Índia. Durante um grande banquete, embriagado, o rei manda chamar a rainha para expor sua beleza aos seus convidados, depois de muitos dias de bebedeiras. E aí, ela se recusa, então, os conselheiros reais convence o rei a demiti-la do cargo de rainha. E então, por uma decisão feminina, e que não fosse de exemplo real para todas as províncias, que eram 127 províncias, o qual o rei Assuero administrava, governava, também baixa um decreto para que todas as mulheres não seguissem esse exemplo e que tomasse cuidado com decisões daquela que a rainha Vaste tomara. Como eu disse, para evitar este mau exemplo entre as mulheres do império, os conselheiros sugerem a deposição dela, da rainha. E um decreto é enviado, confirmado de decisão, reforçando a autoridade masculina nos lares. Mas a importância do capítulo 1, aqui nós vemos como Deus começa a preparar o cenário para Esther entrar em cena. A saída de Vaste não é por acaso, já faz parte do plano de Deus. Segundo capítulo, Esther se torna rainha. É quando é promovido um concurso para escolher uma nova rainha. Mordecai, judeu, que era primo e que vivia com Esther, chamada de Hadassa, quer dizer, Esther, em Susã. Eu diria que Susã era uma província, mas, na verdade, Susã era a capital da Pérsia. Era onde era estabelecido o governo, onde o rei,
onde era o palácio, em Suzã, a capital da Pérsia. Mas eram 127 províncias. Então, Esther é levada para o palácio, porque os conselheiros, resolvem convencer o rei de que ele devia promover outra rainha. Então ele manda que tragam todas as moças de todas as províncias, que eram 127, as mais bonitas, mais belas, jovens, virgem, e fossem levadas para o palácio real. Nesse período, Mordecai descobre um complô também contra o rei e denuncia, e isso fica registrado nos anais reais, nos feitos dos livros reais. Mas a importância desse capítulo, Deus coloca a Esther numa posição estratégica para cumprir seus planos, e Mordecai já começa a se destacar como instrumento de proteção. Capítulo 3, ele fala do decreto. O decreto contra os judeus. Tinha um oficial chamado Amã, oficial do rei, exige honra a todos, mas Mordecai, ele tinha um grande Deus, o Deus Altíssimo, o Deus qual nós servimos. Então ele não se curvava diante desse oficial do rei Amã. Então ele, com raiva, enfurecido, decide não apenas punir Mordecai, mas exterminar todo o povo judeu. Por um sorteio é decidido o mês e o dia da execução. Amã convence o rei a assinar um decreto outorgando o massacre de todos os judeus em todo o império. A cidade de Suzã fica em confusão enquanto o rei e Amã se sentam para beber, para farrear, né? E a importância do capítulo 3, o que é que Deus age? Aqui se estabelece a crise central, um povo inteiro condenado à morte. Deus permitirá que essa ameaça revele os verdadeiros corações e levante seus instrumentos. Então, meus amados, capítulo 1, 2 e 3 traz essas apresentações, mas nós vamos no capítulo 4, acontece 1, 2, 3, um decreto que é estabelecido para não só punir Mordecai, mas destruir todo o povo judeu. Todo o povo que fazia parte do Israel de Deus teria que ser destruído por um decreto, qual o rei passara muito tempo em bebedeira, e as festas não era como uma festa de aniversário de um dia, ou de uma festa de encontro cultural de Laranjeiras que começa agora até na segunda-feira. Não, eram festas que ia mês, passava meses de farra, vinha convidados, príncipes e os seus convidados reais de outros lugares, que compareciam ao palácio para ali se deleitar em bebidas, até passarem muito tempo. Então, nesse momento, esse Amã, ele aproveita a raiva que ele tem de Mordecai ou Mardoqueu, que significa a mesma coisa, dependendo da tradução da Bíblia, que Mordecai ou Mardoqueu é um nome babilônico, ele vem de Marduk, servo de Marduk. Só que no contexto de Esther, Mardoqueu, ele é um homem que é totalmente servo de um Deus Altíssimo. Não serve a um Deus morto, um Deus criação do homem. Então, o rei, nesse momento de fraqueza, de bebedeira, ele é convencido por esse Amã, que era o oficial do rei, e ele decreta a morte de todos os judeus. Todos os judeus onde tivessem espalhado em todas as províncias. E aí o rei, a palavra de rei não volta vazia. O rei já havia decretado agora a morte de todos.
Então, meus amados, vamos acompanhar aqui o versículo de 1 a 4, dessa primeira divisão natural do texto. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz, e soltando gritos de amargura, chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então, meus amados, aqui, Mardoqueu, ao saber do decreto, rasga suas vestes, veste pano de saco e cinza e clama publicamente. Ele, quando soube da notícia, Ester, dentro do palácio real, ainda não sabia desse decreto que havia sido outorgado pelo rei, mas a cópia dele estava sendo espalhada por todas as províncias, e o povo judeu, quando passou a ter conhecimento, entraram em desespero, porque uma sentença de morte foi dada para o povo judeu. E agora Mardoqueu, quando recebe uma dessas cópias do decreto, ele sai vestido de pano de saco, se cobre de cinzas e vai para a porta do palácio, como um carro de som que sai nas ruas, protestando alguma coisa que foi feito, que alguma autoridade tomou em nossos dias. E aí ele, quando chega à porta, alguém que servia a Ester, aqui o texto fala, as servas de Ester, chega até ela e diz: olha, seu primo Mardoqueu está à porta do palácio aí, vestido de pano de saco e de cinzas, gritando, chamando a atenção de todo mundo, e isso não é bom. Ester não sabia do problema ainda, Ester não sabia o que estava por vir, mas ela chama um dos eunucos, chamado Hadak, que leva roupas para que ele pudesse trocar, se vestir normal, porque aquelas vestimentas, se assim o rei tomasse conhecimento que ele estava praticando ali na porta do palácio, certamente ele seria preso ou executado. E aí acontece que ela vai e leva as roupas, esse eunuco, leva as roupas e ele não aceita, ele rejeita, porque o problema era grande e Ester não tinha conhecimento ainda. A dor não é escondida, ela é visível e intensa. Ester, isolada no palácio, inicialmente reage tentando confortar Mardoqueu, enviando roupas para que ele pudesse se trocar. Mas, meus amados, trazendo aqui uma ilustração sobre esse ponto, a gente pode trazer aqui como um amigo chorando. Um amigo chorando, e você chega e que tenta animá-lo, tenta fazer com que ele pare de chorar, e muitas vezes você não sabe qual é o problema que ele está enfrentando, você não sabe a situação, qual esteja fazendo com que ele esteja chorando, e aí, sem saber de nada disso, você chega até ele e tenta fazer com que ele pare de chorar, e não é só isso, às vezes estamos tão distante da realidade que tentamos maquiar a dor. É o que acontece. Precisamos saber o que se trata de fato com a pessoa, precisamos saber de fato o que é que está se passando com o nosso irmão, precisamos saber qual é a realidade dele naquele momento que ele está passando, simplesmente não darmos paliativos apenas achando que vai resolver. Temos que tratar, precisamos aprender a sentir a dor do povo de Deus. Quantas vezes a gente ouve na televisão, lê no jornal, nas mídias, nas redes sociais, que em determinado lugar por aí tem irmãos sendo crucificados, sendo enforcados, mortos, e a gente toma conhecimento e simplesmente, como se fosse uma notícia de qualquer outra coisa que acontece com outras pessoas no mundo afora. Precisamos sentir a dor dos nossos irmãos, do povo de Deus. Não podemos ficar isolados em nossos confortos, ignorando o sofrimento
ao redor. Então, o primeiro passo da coragem é enxergar a crise como ela é. Projete Tiago 4,17 aí, meu irmão, por favor. Devemos enxergar a crise como ela é. Saber de fato o que está acontecendo. Esther não sabia o que estava acontecendo. Ainda, ela toma conhecimento depois que Mardoqueu entrega a cópia do decreto. E ela estava dentro do palácio. Ela vivia dentro do palácio. Porque ela era a rainha real. Então, meus amados, Tiago 4,17 diz, portanto, vamos ler? O que é que diz Tiago 4,17? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, meus amados irmãos, quando a gente tem consciência de que poderíamos fazer alguma coisa, poderíamos tratar isso da melhor forma, poderíamos ajudar, fazer o bem e não fazemos, a palavra de Deus diz que nós estamos pecando. Pecado não é aquilo que na nossa mente está mais aceso, daquelas práticas que nós costumamos ver e ouvir, mas quando deixamos de fazer o bem, quando podemos fazer, a palavra de Deus nos diz que nós estamos pecando. Versículos 5 a 9, a verdade revelada. Então Esther chamou Hadaque, um dos eunucos do rei que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hadaque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar ao tesouro do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hadaque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse à parte de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo. Versículo 9, Hadaque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Hadaque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Eu li até o versículo 10, foi de propósito. Então, meus amados, aqui a gente pode explicar. Esther envia Hadaque para saber o motivo do luto de Mardoqueu. Mardoqueu expõe a verdade, o decreto está assinado e a destruição é certa. Ele entrega a cópia do decreto e pede que Esther interceda diante do rei. É como, irmãos, receber uma ordem de despejo, como muitas vezes a gente vê na televisão, que determinada área alguém invadiu e está ali morando por meses e até anos às vezes, e aí o dono recorre e a justiça resolve despejar todo mundo dali, não é assim? E quando faz isso, faz para todos. Fica alguém lá, quando essa ordem é dada? Não fica ninguém, porque todos têm que ser despejados. Ninguém escapará de ficar naquela localidade, porque todos vão sair dali. Então, quando a verdade é revelada, não há espaço para a ignorância voluntária. Escolher não se envolver ou não obedecer, mesmo sabendo da verdade. Ignorância voluntária, irmão, é quando a gente sabe, tem conhecimento e se guarda diante desse conhecimento, se isola, não faz nada, se omite a fazer, sabendo o que estava acontecendo, sabendo que você podia fazer alguma coisa, sabendo que você ia mudar
a realidade se você assim se pronunciasse ou procurasse o caminho para resolver, mas acontece muitas vezes que temos o conhecimento, sabemos o que fazer, temos as ferramentas para agilizar, mas simplesmente ficamos com essa verdade, guardando para nós essa ignorância voluntária. Então, meus amados irmãos, aplicando aqui este texto aqui que nós fizemos, então, a palavra de Deus nos mostra a real condição do mundo. O pecado já decretou a morte, e só Cristo é a solução. Então, meus amados irmãos, o pecado trouxe a morte. Quando a morte entrou, a desobediência do homem trouxe ela. E às vezes a gente ouve as pessoas dizer: olha, a coisa mais certa nesta vida é a morte, todos nós vamos morrer. E a solução para a morte, quem é a solução para a morte? Só Jesus Cristo é a solução para a morte. Mas a morte estava sendo decretada aos judeus. Havia um decreto para matar os judeus, para morrer todos eles, não ficar um vivo e um sequer. E aí, nessa aplicação eu trago que o pecado, ele trouxe a morte, e no caso, só Deus poderia mudar aquela situação. Então, meus amados irmãos, nessa missão é levar a mensagem de salvação a quem tem acesso aos palácios deste mundo. Então, meus queridos, meus amados, a gente está em locais de trabalho, você está trabalhando, seja na escola, seja no fórum, seja na universidade, seja em uma câmara, seja no Senado, seja no palácio, como aqui Esther. Esther era a rainha, ela vivia no palácio, e nós temos acesso ao presidente da república? Facilmente não temos. Temos acesso ao governador? Facilmente, se assim quiser falar com ele? Não temos. Com o prefeito, que é mais perto, nós não temos. Com o vereador, muitas vezes também difícil, nunca tem tempo e nem, nunca está quando é procurado. E um ministro, para você falar com ele é assim tão fácil? Tem acesso, não é tão simples. E tantos, um juiz. Então, meus amados irmãos, não é tão simples. Então, onde é o seu palácio? O fato de estar num palácio ou estar num lugar mais simples não muda aquilo que você poderá dizer na oportunidade que você tem para dizer, que você tem para falar. Quantas vezes você está na escola e tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, não fala. Quantas vezes você está no seu trabalho e tem a oportunidade de falar de Jesus, não fala. Quantas vezes nós estamos em qualquer outro lugar, mas não temos lembrança de falar de Deus. Deus colocou você na primeira igreja presbiteriana de Sergipe, organizada aqui em Laranjeiras, para você congregar. Mas onde é o seu lugar? O seu espaço, onde você vive? Com quem você se relaciona? Tem levado essa missão? No palácio, Esther estava isolada. Esther estava dentro do palácio, mas ela não tinha tanta aproximação com o rei. A gente vai ver, meus amados, que no versículo 10 a 12, já li o 10 também, propositalmente, 10 a 12, a gente vai ver a sequência do texto. Então Esther falou com Hadad, e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não há de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então, meus amados, veja que tinha 30 dias que Esther tinha entrado à presença do rei, um mês que o rei não mandava chamar Esther. O rei, em seu palácio,
Ele tinha sua rainha, mas ele tinha muitas mulheres, muitas moças que foram também trazidas das províncias. E aquelas que eram selecionadas, as mais belas, ficavam morando no palácio. E eram moças que, vez por outra, o rei chamava, uma e outras. E Esté, sendo a rainha do rei Assuero, ela tinha 30 dias que não era chamada, mas ela precisava fazer alguma coisa, ela precisava reagir. Esté hesita, lembra que se aproximar do rei sem ser chamada é crime punido com morte. Vemos isso no que lemos. A menos que ele estenda o cetro. Faziam 30 dias que ela não era chamada, sinal de que não tinha proximidade recente com o rei. Ela não tinha proximidade recente com o rei. Mas havia um decreto para a matança do povo judeu. E quem decretou? O rei. E ela, sendo a rainha, ela precisava entrar nos seus aposentos para dizer a ele o que estava acontecendo, que aquele povo, que até então, Hadassa, Esté, que significa Hadassa, Esté, era judia, e a sua identidade não era revelada até aquele presente momento ao rei. Ela era a rainha, mas o rei não sabia que Esté era judia, porque seu primo Mardoqueu disse a ela que não dissesse a sua identidade. Então, meus amados, mas agora existe um problema sério para ser resolvido. O povo de Deus estava espalhado em todas as 27 províncias. E aí, estava esperando só o dia e a hora para ser executado. E aí, a gente pode ilustrar isso. Imagine estar diante de uma porta, que pode significar, você está diante de uma porta. Se você abrir essa porta, assim que você abrir, pode ser decretada a sua sentença de morte. Era a situação que Esté estava, sem ser chamada pelo rei, mas ela precisava falar com o rei. Então ela estava diante dessa situação, diante de uma porta que pode significar vida ou morte, sem garantia de que será bem recebida. Esther está entre o medo e a missão. Era a situação de Esther. Era uma situação difícil. Vida ou morte. Mas, meus amados, aplicando esses versículos que eu li, que vocês acompanharam na projeção, todos nós enfrentamos momentos em que obedecer a Deus envolve riscos. Há momentos que obedecer a Deus envolve riscos. E riscos por exemplo, irmãos, envolve risco. Obedecer a Deus é como assim: você tem um trabalho, e esse trabalho, eu escrevi aqui, para ficar melhor para vocês. Há situações na vida cristã, em que seguir o que Deus nos manda, pode nos colocar em jogo a nossa segurança, nosso conforto, nossa reputação, ou até mesmo os nossos relacionamentos e bens. Às vezes, obedecer a Deus não vai contra a opinião da maioria, e isso pode gerar críticas, zombarias ou exclusão social. Às vezes, envolve abrir mão de algo importante, como um emprego que exige práticas enganosas, desonestas, ou um namoro que fere princípios bíblicos, ou um negócio lucrativo que depende de engano. Às vezes, pode trazer risco físico ou perseguição, principalmente nos contextos onde a fé cristã ela não é bem aceita. E nós temos exemplos na Bíblia que fala quando Daniel e seus amigos, capítulo 3 e 6,
obedeceram a Deus mesmo diante de riscos, a qual Esté agora está numa situação de risco, porque o abrir da porta não significava que ela ia conseguir falar com o rei. Poderia ele não levantar o cetro de ouro, e se ele não fizesse, era a morte garantida. Nós também vemos os apóstolos lá em Atos 5, capítulo 29, quando eles disseram: importa obedecer a Deus e não a homens, mesmo sabendo que isso pode livrá-los da prisão, levá-los à prisão ou à morte. O que importa, irmãos, é obedecer a Deus e não a homens. Então, muitas vezes, essas situações de risco levam a passar por essas situações. Você vai perder o seu cargo de estar sendo secretária de um patrão que ele gosta de práticas desonestas, e aí você vai compactuar com isso? Você vai participar desse processo? Se disser que sim, não vai acontecer nada, mas se disser que não participa, você poderá ser até demitida de cargo e ele arranjar outra pessoa para ficar no seu lugar. Então exige risco, mas vale obedecer mais a Deus do que os homens. É o que o cristão, o crente precisa levantar essa bandeira de falar de Jesus, seja em qualquer circunstância, seja em qualquer situação que você possa estar a enfrentar, diante da sua fé, diante daquilo que você diz que é crente, fiel, que deve ser ao Senhor. Então, meus amados, o que vale é não deixemos que o risco nos paralise quando a causa é justa e divina. Quando a coisa é de Deus, não devemos ficar parados, devemos estarmos em atividade, dinâmicos, agir, fazer algo. Esté podia ficar muito bem lá no palácio. Eu sou rainha, estou aqui no melhor, no bem bom, sou rainha de um império, de um rei que comandava 127 províncias, que se estendia do Egito até a Índia. Era muito grande, era muita área territorial, e o luxo estava dentro do palácio real, e Esté estava lá. Ela podia ter simplesmente se acomodado, mas, meus amados irmãos, no versículo 13 e 14, versículo 13 e 14, então Mordecai pediu que respondesse a Esté: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque, se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perderão. Mas quem sabe, se você não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Ele está dizendo aqui: será que você está onde você está, que Deus colocou você aí, que Deus tinha seu propósito que você iria fazer? Mas, meus amados, vamos dizer que se Esté não fizesse nada, simplesmente cruzasse os braços, vocês acham que Deus iria deixar que o seu povo fosse destruído? Você achava que Deus ia deixar que o povo de Deus ia ser destruído? Certamente que não. Deus levantaria qualquer outra situação, Deus levantaria alguém que iria fazer com que esse decreto ele fosse mudado, que não se cumprisse. Então, meus amados, Mardoqueu respondeu de forma direta: o silêncio não garantirá a segurança de Esté. E ainda mais,
que ela era judia, e esse decreto era para todos os judeus serem mortos, e ela, quando fosse descoberta que era judia também, certamente morreria dentro do próprio palácio, que o decreto não ia deixar ela isenta. O rei deportou Vasti, que era rainha, porque ela não quis comparecer, para apresentar e expor a sua beleza aos seus convidados, todos embriagados já. Ela disse: quem vai para esse ambiente agora de tanto bêbado? E isso o rei deportou Esther como rainha, Vasti. E por que Esther se livraria de ser morta? Que o decreto dizia que todo judeu seria morto. Então Deus levantaria sim outra, mas só que aconteceria o seguinte: Esther perderia a oportunidade de, através dela, o povo de Deus ter livramento. Quem sabe se não foi para esse momento que ela se tornou rainha. Deus tem propósito para todas as coisas, irmão, na sua vida, na minha vida, na tua igreja. Ele tem propósito, e as coisas de Deus, tudo tem um propósito a ser atingido. Jesus, tudo que ele fazia era com propósito, e o propósito dele era atingido. Mas, ilustrando isso aqui, vamos dizer que é como um bombeiro que está diante de uma casa incendiada, um prédio, e ele está lá dentro. Então, ele não só tem que pensar em salvar-se, salvar a vida dele, mas ele está ali para salvar a vida dos outros, ainda colocando a sua vida em risco. Ele não entra no incêndio para só ele tentar não morrer queimado. Ele entra para salvar vidas, mesmo colocando a vida dele em risco. Então, meus amados irmãos, Esther estava diante de um risco, mas ela sabia que a causa, o propósito de Deus era maior, a causa era maior do que a sua própria vida. Então, meus amados, Deus, aplicando aqui, Deus nos coloca em posição estratégica, não para o nosso conforto, mas para a sua missão. Não é para o nosso conforto. Esther estava confortável no palácio, não é, irmão? Estava no conforto, mas não é para isso que Deus colocou ela lá. Não é para isso que Deus colocou cada um de nós nesse mundo, com essa missão de ser chamada. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro, remida. Foi chamada diante de tantos que andam por aí pela rua agora, e muitos estão até já dormindo, porque farrearam o dia todo. E muitos deles amanhã talvez percam o emprego, porque não consiga se levantar para ir trabalhar. Mas Deus chamou a igreja dele para uma missão. Chamou cada um de nós. Não é, Elisa? Para poder fazer no lugar que você estiver, no lugar que nós estivermos, falar do amor de Deus. Estamos caminhando para o final, meus amados. E aí, lembrando lá da feira, tem um cidadão lá que ele é Jacó. Davizinho sabe quem é Jacó, aquele que fica vestido lá de, né? Ele é desse tamanho, mas fica parecendo que é uma autoridade, né, presbítero? Jacó. Aí eu aproveitei Jacó, eu sentado na banca, aí disse: Jacó, você sabia que Jacó teve um filho e o mais novo foi vendido como escravo para o Egito? Aí comecei a contar para ele a história, e ele ficou entusiasmado, ficou alegre em saber daquilo. Mas o seu nome Jacó me fez lembrar de um personagem da Bíblia que Deus usa para levar fartura para o seu povo. Aí ele: você sabia, Jacó? Ele disse, ficou assim como quem queria dizer que talvez já tivesse ouvido alguma vez, mas no final ele disse que não, mas que estava muito alegre por saber da história que tinha um Jacó na Bíblia. Então, meus amados, Deus coloca você, colocou cada um de nós para uma missão. Devemos entender que nós temos uma missão aqui na terra. Não é para apenas viver igual o ímpio vive.
qualquer um vive por aí. Não, não foi para isso que Deus chamou, não foi para isso que Deus colocou Esté lá no palácio. Nosso tempo, devemos ter nosso tempo, recursos e dons, são para momentos decisivos, não para acumularmos vantagens pessoais. Não. Deus lhe deu dons. Olha, ontem, lá na feira eu vi um rapaz, ele estava tomando uma cervejinha lá com os colegas dele, mas o cara tinha uma voz, ele tinha uma voz linda, maravilhosa. Era tanto que ele cantava, alguns achavam graça, e outros diziam, deixa o rapaz cantar, mas ele tinha uma voz afinada, uma voz bonita, mas estava sendo desperdiçada ali. Muitas vezes, Deus nos deu os dons, e esses dons estão aonde? Estão enterrados, estão guardados, estão esperando o quê? Deus vai cobrar de cada um de nós. Não é para ser acumulado. Não é para a gente aproveitar dons, ser bom em algumas coisas. São pessoas que são muito boas em algumas coisas, mas aproveitam isso para vantagens pessoais. Não é para isso. Esther não estava lá para ter vantagens pessoais, ela tinha uma missão. Mas o versículo 15 a 17, que fecha esse capítulo 4 de Esté. Então Esté pediu que levasse Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejue por mim. Não comam, nem bebam, nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esté lhe havia ordenado. Esté pede jejum coletivo de 3 dias, sem comer, sem beber, nem de dia nem de noite. Ela decide depois que passar os 3 dias de jejum, irei até a presença do rei. Se eu morrer, morrerei, mas eu vou. Ainda que seja contra a lei, se eu perecer, pereci. Mardoqueu obedece e convoca o povo ao jejum. Então, irmãos, é como um soldado. Esté manda o aviso para Mardoqueu, para ele espalhar por todas as províncias que o povo jejue, que o povo fique 3 dias em jejum, com esse propósito de que, preparando Esté e as suas servas, jejuando para entrar na presença do rei. Sabe a porta que eu disse? Que se abrir o rei não levantar o cedro é morte. Esté estava jejuando, vê, irmã Lana? Estava jejuando e orando para entrar na presença real. Tá, meus amados? É como um soldado que sabe que a missão é quase suicida. Irmão Diácono Sandrinho gosta de ilustração, né? Sabe um soldado que vai numa missão quase suicida? Ele sabe que é quase suicida, mas segue por saber que a causa é maior do que a própria vida. A causa a qual ele está sendo mandado, o soldado, nessa missão, a causa é maior do que a vida. Então Esté sabia que a causa a qual ela estava tendo que ir para agir, para resolver, era maior do que a sua própria vida. Mas ela se prepara. Então, meus amados, nessa aplicação, antes de grandes decisões, precisamos buscar a direção de Deus em oração e jejum. Devemos aprender que antes de tomarmos qualquer decisão difícil, copiemos o que Esté fez: jejuar, orar, colocar. Irmãos, nós temos um Deus que não existe nada maior do que Ele, nada mais poderoso do que Deus. Não existe uma arma mais poderosa do que Deus agindo em seu favor. E quantas vezes nós não
paramos para pensar sobre isso e fazer, e colocar diante dele esta causa, as nossas causas. E nem temos o hábito do jejum e da adoração. Nesse tempo, nesses dias, onde as pessoas vivem comentando o tempo todo que precisa parar de comer isso, aquilo outro, porque está engordando, porque tem que fechar a boca. Então faça o jejum, ore com jejum, passe a semana jejuando, se abstendo do alimento, com um propósito, com a causa, porque aí vai ajudar no seu regime. Mas não, precisa emagrecer. Atividade física, 0. Caminhada, 0. Diz que vai para uma academia, mas nunca se matricula. Mas, quando tem uma festinha, tem um bolo, tem um salgadinho, tem uma tortinha salgada, e se for daqui a nossa irmã Alana faz, aí pronto. Aí, tome para dentro. Aí protela é esse pensamento, essa coisa de que vai fazer isso amanhã e nunca faz. Mas na hora de comer para engordar mais, manda ver. Então, meus amados, jejum e oração, quando devemos enfrentar situações difíceis em nossa vida. Coragem sem dependência, veja bem, coragem sem dependência de Deus é imprudência. Coragem sem dependência de Deus é imprudência. Tem que ter coragem com oração e fé verdadeira. Conclusão, meus amados irmãos, de cada versículo que nós lemos, do 1 ao 4, a gente observa que devemos reconhecer a crise. Os versículos de 5 a 9, precisamos conhecer e encarar a verdade. Não é só conhecer, encarar a verdade. No versículo 10 a 12, o medo é real, mas não pode nos paralisar. O medo é real. Você vai ficar parado? Tem gente que quando se assusta fica parado. Outros reagem. Se está com um copo na mão, derruba alguma coisa, outros ficam parados. O medo é real, mas não pode nos paralisar. E o versículo de 3 a 14, ele nos traz assim: Deus nos coloca onde estamos para cumprir sua missão. Você vê no versículo 13 e 14. E por fim, versículo 15 a 17, a coragem verdadeira nasce da oração e da entrega total a Deus. A coragem verdadeira nasce da oração e da entrega total a Deus. Então, aplicando finalmente para hoje, eu escrevi aqui bem no finalzinho, talvez Deus tenha colocado você exatamente onde você está, no trabalho, na família, na igreja, para esse momento. Não se cale, ore, busque força e fale com coragem, porque quando o povo de Deus se cala, o mal avança, mas quando o povo de Deus se levanta, o mundo se transforma. Amém?